O Ceará tem recebido boas notícias. Neste ano, houve uma redução de 50% no número de homicídios e o Estado tem sido apontado como que oferece a melhor educação pública do país. A economia se recupera no dobro do ritmo do índice nacional. E o dinheiro da cessão onerosa do pré-sal será um bom reforço de caixa. A má notícia foi o derramamento de óleo, que atingiu todo o Nordeste e ameaça prejudicar a indústria do turismo. Sobre esses e outros temas, conversamos com o senador Cid Gomes, do PDT, porque o Ceará é assunto de Estado. Conosco aqui o colega Luiz Oliveira. Obrigado, Luísio. Obrigado, senador Cid Gomes, pela sua presença. Prazer estar aqui. Vamos começar falando pelo que eu mencionei na abertura do programa, o desastre ambiental que todo o Nordeste está enfrentando desde o final de setembro, meados, começo de outubro. Nós temos até alguns dados aqui importantes para mostrar para os espectadores. Nós observamos com esse desastre ecológico afetou 92 municípios, 249 praias, 2.250 quilômetros de extensão territorial, né, no nosso litoral, mais de 1.000 toneladas de óleo já recolhidas pelas várias forças. Especificamente no Ceará também, muitas praias atingidas, várias praias e com destaque dessas verdadeiras joias do litoral brasileiro, Jericoacoara, Praia do Futuro, Morro Branco, Canoa Quebrada, Ponta Grossa. Senador, foi realmente uma situação muito difícil, ainda está sendo, né, na maioria dos locais. E que balanço o senhor faz desse trabalho que foi realizado para tentar conter a chegada do óleo às praias? Bom, realmente foi um desastre terrível, aponta-se como um dos maiores desastres naturais da história, pelo menos do Nordeste brasileiro. E essa questão tem que ser exaustivamente apurada, investigada, porque isso não pode se repetir, né? Não pode se repetir. É lamentável também que num episódio como esse a gente não tenha um planejamento, uma organização, uma forma articulada de se trabalhar, né? A gente vê ações pontuais, muitos voluntários, mas você vê ali ações do Exército, ações de servidores do IBAMA, mas não há uma articulação. E creio que um desastre dessa monta deveria ser precedido de um esforço de articulação, de planejamento, de atuação conjunta para que os esforços possam minimizar isso que certamente ainda se desdobrará por mais algum período, por mais algum tempo, né? Há uma diferença se a gente pensar que o Nordeste tem uma costa que é direcionada ao leste, ao continente africano, e tem uma costa direcionada ao norte, ao Caribe. Todos os estudos apontam que o vazamento deve ter acontecido de um navio que se situava a leste, nessa área leste do Nordeste. Portanto, as praias que apontam para o leste, o litoral nordestino que aponta para o leste é o que está sofrendo o maior problema. Onde houve até agora a maior quantidade foi ali na foz do rio Jaguaribe, que fica já próximo à fronteira do Rio Grande do Norte. Mas, como regra, tem sido pequenas manchas que o esforço local, como regra voluntário da população, tem conseguido muito rapidamente dar conta de limpar e evitar o desdobramento disso. Eu falo isso porque nós temos preocupações. O Nordeste, e assim de modo muito particular o Ceará, o mar, o litoral, tem uma influência muito forte na nossa economia, desde o turismo. É importante a gente dizer para as pessoas que não há nenhum impacto turístico, repito, todas as vezes que até agora chegaram em pequenas quantidades, manchas de óleo no Ceará, em pequenas quantidades, já meio que moída ali pelas marolas do mar, muito rapidamente ela é limpa da praia. Portanto, a praia e o mar cearense estão propícios, adequados a banho. Agora, me parece que ao
uma preocupação também quanto à qualidade da água. O senhor estava falando que o combate a esse desastre ecológico, e a impressão que me dá é que ele foi muito amador. Você via as pessoas recolhendo óleo de mãos limpas, um espetáculo de cidadania, mas uma coisa muito improvisada, né? Mas lá no Ceará há uma preocupação quanto ao rio Curu e o Jaguaribe, e lá foram colocadas boias de contenção, porque são rios importantes para abastecer a população, né? É isso. O Ceará tem adotado, por um esforço local, por um esforço estadual, na coordenação da Secretaria de Meio Ambiente, tem adotado uma estratégia que é complexa, né? Eu acabei de falar aqui, esse óleo não é o óleo comum que flutua. Se você colocar um óleo de cozinha em cima da água, ela fica acima. A água do mar, ela tem densidade em função de salinidade, de temperatura diferente. Esse óleo é um óleo mais pesado. Então, ele não vai para o fundo do mar, tem algum tipo, algum que tem densidade enorme e que vai para o fundo do mar. Não é o caso desse. Mas esse também não é leve o suficiente para apenas boiar. E, portanto, é o mais complicado. É o mais complicado de se prevenir ou se antecipar alguma coisa. Agora, repito, o necessário nisso é uma coordenação. Quando há coordenação, quando há mobilização, quando há um esforço conjunto, você acaba, muitas vezes, lançando mão de voluntários, que nesses casos é imprescindível, não há contingente nem de segurança, nem de IBAMA, nem de CMBio capaz de dar conta de limpar uma praia. Aí é fundamental os servidores públicos, aqueles que, bombeiros, polícia civil, polícia militar, mas ainda assim não será suficiente. E nessas horas é fundamental o voluntariado, mas para isso também ele tem que ser orientado e tem que ser dado a ele os equipamentos necessários, os instrumentos de proteção, né, necessários para que eles possam fazer esse trabalho de forma eficiente e sem que isso lhe traga prejuízo pessoal. Bom, se o petróleo trouxe essa má notícia com derramamento nas praias do Nordeste, em compensação, a seção onerosa do pré-sal, do petróleo do pré-sal que está sendo extraído, traz uma boa notícia. O senhor foi o relator na CCJ aqui do Senado desse projeto. A seção onerosa vai trazer para o estado do Ceará, segundo as estimativas oficiais, 692 milhões de reais em recursos, e os municípios vão receber quase a mesma coisa, 543 milhões de reais. Realmente é um reforço de caixa importante para tanto o estado quanto os municípios, né, senador? O senhor acha que o Ceará foi contemplado adequadamente? Como é que o senhor avalia essa decisão da distribuição da seção onerosa do pré-sal? Bom, antes de entrar nesse assunto, me permite uma última palavra sobre ainda Perfeito. o caso desse derramamento de óleo. Muitos dos navios que saem da Venezuela, que saem de áreas produtoras de petróleo do Golfo, eles passam por áreas que correntes jogam para cá. Então, nós temos que se organizar, temos que articular com organismos internacionais. Há, por exemplo, a informação de que há um grupo de países no mundo que celebram entre si um seguro coletivo. O Brasil não é signatário desse entendimento. Portanto, uma hora como essa, a gente poderia estar recebendo recursos que aumentariam a nossa capacidade de reação, né? E com o embargo dos Estados Unidos ao petróleo venezuelano, a tendência é de que aumente mais o risco, porque ele não deixa de ser transportado. O que passa a acontecer é que ele faz ser transportado, está sendo transportado em petroleiros clandestinos, sem o monitoramento, e isso naturalmente aumenta o risco para todo o nosso litoral, para toda a costa brasileira. Então, era a palavra derradeira que eu queria ainda falar sobre esse tema do vazamento. O Brasil tem, no momento, talvez a maior jazida de petróleo no mundo a ser explorada, que é o petróleo do pré-sal. Ele inicialmente foi estimado com 5 bilhões de barris, isso foi feito pelo modelo de partilha com a Petrobras, mas a própria exploração da Petrobras e das empresas que se associaram descobriram que tem muito mais, e agora vai ser feito esse leilão, agora em começo de novembro,
de 10 bilhões de barris de petróleo. A nossa Constituição, ela diz muito claramente, muito explicitamente, que os minerais de subsolo são propriedades da União, inclusive os óleos, né? Mas devem ser compartilhados os recursos advindos da sua exploração com estados e municípios. Então, para disciplinar isso, uma vez que nessa primeira etapa que foi cedida à Petrobras não houve partilha com os estados e municípios, só apenas da exploração através do royalty, uma lei ainda que está pendente, tem uma liminar, nós estamos com a legislação, que é a legislação do petróleo continental, da extração de petróleo continental. Então, nesses 10 bilhões, estima-se que a União arrecade 106 bilhões de reais. Estima-se, não, isso é um preço fixo, é um valor fixo. O critério para aferir, para as empresas se diferenciarem, será por uma devolução de barris de petróleo à União. O valor do bônus de assinatura é fixo e esses 106 bilhões vai servir inicialmente para que a União pague uma dívida com a Petrobras, que se estima em 36, para a gente ficar em números mais fáceis de calcular. Então, restaria aí 70 bilhões para a União. Desses 70, 18% será destinado aos estados, 15% por critérios de FPE e royalties, e 3% pelo critério de territorial, de proximidade maior com as áreas a serem exploradas. E 15% vai ser destinado aos municípios pelo critério de FPM. Então, aqueles valores que agora há pouco mostramos aqui no painel, eles foram alterados. Esse valor era o que estava previsto com os 15% destinados aos estados serem integralmente repartidos pelo critério do Fundo de Participação dos Estados, que é o mesmo critério que reparte o imposto de renda e o IPI da União para os estados. Mas ele acabou sendo alterado. 2/3 dele ficou pelo FPE, 2/3 do 15%, né? E 1/3 ficou pelo critério de repartição dos percentuais de exportação, que é o mesmo utilizado para a Lei Candir. E isso acabou, então, beneficiando esse anexo, esse segundo critério, mais aos estados produtores, estados exportadores. São Paulo, por exemplo, vai ficar com 20%, 1/5 de todo esse percentual de 5% fica com São Paulo. Senador, o senhor está discorrendo sobre isso com muita facilidade, porque o senhor foi o responsável por essa engenharia e foi o relator dessa proposta aqui no Senado, que foi muito polêmica. A gente estava vivendo uma crise, a Câmara apontou por um caminho, o Senado virou para outro. O senhor acha que esse, ao final, foi um bom acordo para todos, para estados, municípios e União? Bom, os principais interessados, que são os governadores, eles acabaram aquecendo. Então, eu sempre adoto a estratégia que ninguém deve ser mais real do que o rei. Então, se os principais interessados, que eram os governadores, acabaram aquecendo, eu me rendi. Mas você lembrou bem, esse projeto ele começa. Eu apresentei uma emenda à Constituição aqui no Senado. Mas, na hora que foi se votar uma outra matéria, uma emenda à Constituição na Câmara, eles, que era exatamente a que tratava de emendas impositivas, percentual orçamentário da União para emendas de bancada impositiva, eles incluíram esse assunto. E eu fui designado relator dessa emenda constitucional iniciada na Câmara. A Câmara já propunha os percentuais. A rigor, ela propunha 15%, o mesmo percentual, 15% para os estados, 15% para os municípios. E remetia a uma lei a forma como deveria se fazer. Eu pensei que, já que a gente estava fazendo aquela emenda, e aquela emenda ela é um ato das disposições transitórias da Constituição, ela só vale para aquilo, não vale para outra. Se houver um outro leilão, vai ter que ser feito de novo uma regulamentação para a repartição, né? Então, melhor que a gente já poupasse tempo e já colocasse ali também o critério. E eu penso, assim, como filosofia de vida, não é porque eu seja de um estado nordestino, juro que não é por isso. É como filosofia de vida, eu acho que a gente não pode tratar os desiguais de forma igual, senão você vai estar perpetuando a desigualdade.
Então, o Brasil só será um país coeso, um país pacífico, mais pacífico no sentido de paz mesmo, que a gente não tem os conflitos que a gente tem, a violência que a gente tem, se a gente reduzir as desigualdades. Reduzir as desigualdades entre os poucos que têm muito e os muitos que passam todo tipo de necessidade, e as desigualdades regionais também, né, que acaba deixando essa coisa mais exposta ainda. Então, eu acho que deve ser princípio federativo, princípio da União, procurar sempre dar mais a quem tem menos. E o Norte e o Nordeste brasileiro têm rendas per capita inferiores à média nacional. Falando em união, qual é a expectativa da bancada do Ceará no Congresso Nacional? 3 senadores e 22 deputados em relação às emendas para o orçamento da União de 2020, senador. Bom, eu acho que muito sabiamente o Congresso Nacional, isso já é de algum tempo, regulamentou essa questão. Só pode ser oficializada uma emenda de bancada se ela tiver a aprovação de 3/4 dos deputados, portanto, no caso do Ceará, que são 22, 11, 5,5, 11, seriam 17, né? Tem que ter assinatura de 17 dos 22 e 2/3 do Senado. Então, esse quórum é tão elevado, né, que praticamente obriga o consenso. Obriga o consenso. E, graças a Deus, a bancada do Ceará fez a tempo. Né? Eu tenho notícia de que tem estados que ainda... O prazo final era... acho que 25 de outubro, mas eu tenho notícia que tem estados que ainda não conseguiram se entender. O Ceará se entendeu, embora a gente tivesse diferenças, né, naturalmente partidárias, ideológicas, de toda ordem diferenças, mas a gente conseguiu e preservamos lá uma tradição que é reservar metade das emendas para que iniciativas do Estado, do Executivo Estadual, possam ser apadrinhadas, vamos dizer assim, e o governador propôs e a bancada aqueceu apoiar a construção de um grande hospital que terá uma dupla função lá no Ceará, em Fortaleza, em região metropolitana, que é atender a um curso de medicina da Universidade Estadual do Ceará e também atender a região metropolitana. E o governador também apresentou, e a bancada recebeu com muita simpatia, um projeto de organizar toda a área de segurança num só espaço físico, inclusive junto ali com a Polícia Federal, para que tenha mais agilidade e mais integração entre Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Federal, as delegacias mais importantes. Então, esse centro integrado de segurança é o outro que receberá apoio da bancada cearense. Senador, vamos falar um pouquinho mais da economia do Ceará. O Ceará tem 4,5% da população, 2,5% do produto interno bruto. Isso por si só já mostra a desigualdade. A questão da desigualdade. No entanto, o Ceará está tendo um crescimento muito acima da média brasileira. Eu tenho aqui o número de janeiro a agosto desse ano, um avanço de 2,35%. O que está permitindo ao Ceará esse avanço? Por que ele está se diferenciando da realidade econômica brasileira? Bom, não é fácil você crescer num ambiente de estagnação econômica. Não é fácil, porque não é uma geografia. O Brasil é um país só. A economia internacional hoje é toda integrada. Você tem uma crise na Argentina, isso repercute aqui. Você tem uma crise na Turquia, isso gera repercussão no mundo inteiro. Então, o que o Ceará tem procurado fazer ao longo de algumas décadas, já eu posso dizer assim, às vezes as pessoas pensam que é sempre o mesmo grupo, que é sempre o mesmo partido que governa o Ceará, e não é verdade. Hoje o Ceará é governado pelo PT, há 6 anos atrás era governado pelo PDT, antes pelo PSDB. Então, teve mudanças aí, e inclusive candidatos de oposição. Eu, por exemplo, fui eleito em oposição ao governador de então. Mas o Ceará tem projetos estruturantes, né? Eu dizia projetos de Estado, que ultrapassam as querelas políticas. Então, o Ceará, há muito tempo, há 20 anos atrás, talvez alguém dissesse, isso é uma maluquice, construir um porto no meio do nada, não tem nada para carregar, né? E o Ceará resolveu apostar nisso.
Então, construiu, identificou um local da região metropolitana, o de Fortaleza, que é um porto antigo, já realmente não tinha capacidade de expansão e ampliação. Isso limita a possibilidade de atração de projetos. Então, o Ceará, no momento em que ninguém acreditava ou não tinha nada, vamos dizer assim, para embarcar no porto, o Ceará resolveu, estou dando isso como exemplo, né? Resolveu construir um porto e hoje esse porto já teve a terceira ampliação, a quarta ampliação. Abriga lá na área de retroporto a única zona de processamento e exportação realmente em funcionamento do Brasil, embora formalmente tenham autorizado aí, várias, acho que no período do Sarney autorizaram 25, a única que funciona e tem lá uma produção assim, de milhões de dólares, né? É essa lá no Ceará. E a gente continua lutando por aqueles projetos estruturantes. Tem gente que diz assim, muito simplesmente, hoje a gente não deve mais lutar pela indústria tradicional, a gente deve pensar na indústria 4.0, inventa até os nomes, né? 4.0, outras áreas. Eu acho que o Ceará não pode se dar ao luxo, nem o Brasil, não pode se dar ao luxo de excluir nada. A gente tem que, assim, veja bem, o Brasil ser exportador de minério de ferro, eu não me conformo com isso. Isso é um absurdo inominável. A gente extrai daqui o minério de ferro, exporta para a China e a China é que transforma aquilo em siderúrgica e vende o aço muitas vezes já processado, a lâmina, a chapa de aço, com um valor agregado muito maior, né? A gente aqui exporta soja in natura, podendo fazer o óleo, podendo fazer diversos tipos de rações. O Brasil importa fosfato, que é um dos principais insumos daquilo que é o nosso mais forte negócio, que é a agricultura, o agronegócio. A gente importa fosfato. E temos centenas de minas estudadas, já identificadas de fosfato aqui no Brasil. A gente tem uma demanda enorme de medicamentos, e esses medicamentos que já são todos genéricos, já são todos de patente livre, e a gente importa todos os principais insumos. O ácido acetil salicídrico, né? A gente importa, os insumos básicos para toda a medicação a gente importa. Então, é fundamental que... E o Ceará tem visto isso. Eu estou falando do Brasil porque o Ceará tem identificado essas coisas e encontra nichos, né, econômicos e aí compreende o papel do Estado na educação. Isso nos dá muito orgulho. O Ceará, se não há um único estudo feito no Brasil hoje, quer seja no ensino infantil, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, até mesmo já agora em nível superior, que o Ceará não tenha destaque. A gente investe muito nisso, o Estado tem essa compreensão e acho que essa comunhão de fatores tem permitido que o Ceará consiga, no ambiente nacional, né, mas ainda assim crescer um pouquinho acima da média. Gente, para encerrar o programa, porque nós já estamos estourando nosso tempo, mas só não podemos deixar de falar de um outro resultado positivo no Estado, que foi um drama nos anos recentes, que é a questão da violência, da criminalidade, né? Tivemos uma boa notícia no Estado, redução de 50% nos homicídios. O senhor, como governador, enfrentou muitas dificuldades nesse campo. A que o senhor atribui essa mudança de cenário no Ceará, ou ainda é precipitado se comemorar? Eu, sinceramente, assim, o que eu enxergo nisso é o seguinte, o grande fator que elevou a mortalidade, e a gente vê porque é jovem, pobre, né, da periferia, é a droga, a disputa pelo tráfico e, muitas vezes, a vingança pela inadimplência do pagamento da droga. Então, essa é a grande questão. E o que se organizou no Brasil, que são as facções. Quer dizer, essa briga ela deixou de ser da turminha do Chico contra a turminha do Manel e passou a ser uma coisa organizada no país inteiro, onde tem a facção A, a facção B, a facção C, a facção D, né? E isso, a meu juízo, é o grande responsável. 90% dos homicídios no Brasil estão relacionados ao consumo, à venda, à disputa pelo espaço de droga. Muitas vezes,
essas organizações, né, que são organizações criminosas de fato, com comandos, com hierarquia, com gente milionária, tinha um lá que foi preso no Ceará, que morava no condomínio mais rico do Ceará, chama um Alphaville lá do Ceará, com carros importados na garagem, 3, 4 carros importados na garagem. Então, às vezes, eles mesmos fazem pactos armistícios, e isso acaba tendo repercussão na violência. Mas é claro que, penso, um conjunto de políticas na área da educação, na área de ocupação do jovem, na disponibilidade de emprego para a juventude, enfim, oportunidades acabam fazendo com que essa coisa tenha realmente uma redução sustentável. Senador, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, agradeço ao colega Luiz também e agradeço também a você que acompanhou a gente aqui nessa entrevista. Ela já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal do YouTube. Se você quiser sugerir um tema ou enviar uma pergunta para o senador do seu estado, você liga para o Alô Senado, 0800 61 2211, e a chamada é gratuita. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado.